para nossa live de tira dúvidas, de cumprimento. É o momento da gente conversar, ajustar as arestas, ver o que está acontecendo nas escolas, trazer aqui a contextualização. Rodamos o formulário. Exato, essa semana para vocês, através das PECs, né? Então vocês puderam, através desse formulário, mandar um pouco para a gente com antecedência algumas das perguntas, para a gente ver quais são as principais dúvidas, né, comuns entre vocês. Então, essa live a gente vai basicamente tirar dúvidas, olhar para os pontos em que vocês estão tendo mais desafio, mais dificuldade, para a gente conseguir ajustar essa reta final aí do projeto da melhor maneira possível. E bora lá, vamos todo mundo. Agora é a hora da gente tirar todas aquelas dúvidas, até aquelas que assim não estou conseguindo estar na plataforma, não estou conseguindo acompanhar. É o momento da gente conversar aqui por esse meio, que é o nosso canal de aproximação com vocês. Sim. E a gente estreitar as nossas relações e tirar tudo que a gente tem que tirar, conversar. Esse é o nosso momento aqui para potencializar esse trabalho nas escolas. Exato. Perfeito. Já agradecer também todos os professores que preencheram o formulário e compartilharam com a gente também os desafios que vocês estão enfrentando. É um material que para a gente é muito importante para que a gente também possa pensar como auxiliar vocês em como fazer esse projeto transcorrer da forma mais tranquila. Exatamente. Então, assim, antes da gente começar aqui as dúvidas mais gerais, eu acho que o primeiro ponto que seria interessante a gente discutir e até explicar para vocês era em relação ao acesso da plataforma, né? Então, lá no início do projeto, a gente passou para as diretorias regionais uma planilha, né, para preencher com a inscrição das escolas e com os dados dos professores e os e-mails para a gente poder fazer esse login na plataforma. O que aconteceu nesse processo? Muitos e-mails vieram para a gente, né, e consequentemente foram cadastrados na plataforma com erros de digitação. Então, como tem mais de um formato de e-mail institucional, então alguns são ponto professor, outros são ponto prof, enfim, vieram com esses erros. Então, a gente pediu para vocês, professores, né, através das diretorias regionais, que aqueles que estivessem tendo problema para acessar a plataforma entrassem em contato com a diretoria regional e a diretoria regional ia dar um encaminhamento para vocês do que deveria ser feito, né? Então, basicamente, para quem ainda não tem acesso à plataforma, né, seja professor, seja membro da PEC, entre em contato com a gente através do e-mail que a gente colocou lá. Então, para quem está aqui, para vocês saberem, é relações institucionais, tudo junto, tá? Sem cedilha, sem acento, né? Relacões institucionais, @standwithusbrasil.com. Tá? Depois a gente pode colocar também para vocês no chat, mas de qualquer maneira, no próprio grupo que a gente tem com as diretorias regionais, esse e-mail também está lá. Então, através da plataforma é que vocês têm acesso a basicamente todos os materiais que são utilizados, tanto o encarte, né, que é o esqueleto, digamos assim, do nosso projeto, que tem toda a descrição do que é o projeto, de como ele funciona, das semanas, e também os materiais que vocês, professores, vão poder utilizar dentro da sala de leitura na aplicação com os alunos, né? Então, só colocando essa questão, e aí, obviamente, tanto o meu e-mail quanto o da Hannah, mas também através da plataforma, a gente está lá para auxiliá-los com todas as questões. Então, acho que esse seria o primeiro comunicado mais importante, assim, que a gente tem percebido nas últimas semanas, essa dificuldade mesmo de acessar a plataforma. Então, a gente preparou para vocês aqui hoje um slide, um PowerPoint, com as principais perguntas que a gente viu que são bastante comuns entre vocês, mas também fiquem à vontade para enviar aqui no chat, né? O que não for contemplado aqui no PowerPoint, vocês podem enviar aqui. E a gente também reparou, tanto no Diário do Educador, né, nas respostas que vocês colocam a cada semana, como também nesse último formulário que a gente enviou, que vocês têm algumas dificuldades, não necessariamente estão impactando na qualidade do projeto em si, mas que vocês, professores em si, estão se sentindo um pouco desafiados em relação ao próprio livro. Então, tanto tem alunos que estão vendo a leitura de uma forma um pouco mais complexa, né, na parte de interpretação, mas também na parte do conteúdo. Então, no final também, eu estou aqui com o livro, né, na versão física, que alguns de vocês já estão recebendo, mas a gente vai comentar também, principalmente do meio do livro para o final, um pouco de qual é o tema de cada capítulo, né, de cada carta e o que vocês devem trabalhar em cada uma delas, tá? Bom, vamos começar a olhar então algumas das principais perguntas que a gente recebeu. A gente olhou todas as perguntas que chegaram pelo formulário e separamos as que têm o mesmo tema, a mesma temática que vocês enviaram pra gente. Então, aqui no nosso slide, a gente separou as principais perguntas.
Bom, acho que uma das principais dúvidas que chegou para nós nesse primeiro formulário foi sobre como vai ser o processo de seleção das redações. Então, só para relembrar vocês, toda essa parte de descrição dos objetivos do projeto, de quais são as fases do projeto, tudo isso aparece para vocês na própria cartilha que está disponível na plataforma em formato digital para vocês consultarem. Então, além de ter o esqueleto de como conduzir as dinâmicas na sala de leitura, tem também todo um descritivo do projeto. Inclusive, essa segunda parte que está no slide que a gente vai mostrar para vocês foi retirada da cartilha, a mesma coisa que vocês têm, para consulta quando surgir a dúvida. Mas enfim, então uma das principais perguntas, como que vai ser o processo de seleção das redações, e a gente vai falar mais sobre as redações hoje também. Esse processo de seleção vai acontecer em 4 fases, então são etapas de seleção que têm responsabilidades diferentes. Uma primeira avaliação vai ser feita por vocês, docentes. Então, vocês, professores que estão na sala de leitura, com os grupos de alunos que estão participando do projeto, vão orientar como devem ser feitas as redações. Lembrando que na cartilha também tem toda uma parte descrevendo como fazer essa orientação. Sim. Então, o que é uma boa redação, o que cada parágrafo de uma redação deve ter. Então, isso vai ser feito por vocês, para os alunos. Os alunos vão ter tempo para produzir essa redação. A gente até escreveu isso na cartilha. Ela não precisa ser produzida na escola. Depende muito de como vocês estão se organizando. Então, caso não tenha tempo para que o aluno comece e termine a escrita na escola, pode ser feita orientação e aí tem um prazo já estipulado para que o aluno traga de volta essa redação já completa. Mas bom, então a partir do momento que o aluno entrega para vocês essa redação, vocês, professores que estão acompanhando o projeto, vão ler e identificar quais são as melhores. Na cartilha está descrito também como fazer essa seleção, o que eu devo procurar na redação que o meu aluno me entrega para eu selecionar. A partir disso, vocês vão enviar essas redações escolhidas para a diretoria regional. As diretorias regionais vão ler todas as redações entregues por vocês e vão enviar as que eles considerarem melhores para a SEDUC. Aqui na SEDUC vai ser feita mais uma etapa de leitura, de seleção, e vão chegar as que forem consideradas as melhores, essa terceira etapa, para nós da equipe educacional da Stand With Us Brasil, que vamos fazer mais uma leitura dessas redações e, por fim, selecionar as redações que vão ser consideradas melhores e que vão ser premiadas. Lembrando que vão ser premiados o aluno, autor da redação, que vai receber a medalha, vai receber o certificado, e a escola também de onde esse aluno estuda. E aí está descrito lá na apresentação do projeto tudo que a gente estipulou como premiação. Então, tem palestra com sobrevivente do Holocausto, tem entrega de certificado, então tem aí uma série de prêmios que vão ser entregues para o aluno e para a escola. Deixa eu só fazer uma adenda aqui. Lembrando que vai ser uma escola por diretoria de ensino. Então, todas as escolas que estão na diretoria de ensino, vou dar o exemplo aqui de Itacoaxetuba, que são 12 escolas que estão participando do projeto, a diretoria Leste 2 são, se eu não me engano, 15. Vamos dar um exemplo dessas duas que são as maiores que a gente tem de participação. Então, todas as escolas irão mandar as redações para a diretoria de ensino. A diretoria de ensino vai fazer esse filtro e classificar quais são as redações que vão representar a DE e essas redações serão enviadas para nós. Então, por diretoria de ensino, nós vamos selecionar, junto aqui todos nós, um ganhador, um finalista por DE. Então, essa é a dinâmica, né, das redações. Né? Então, todas as DEs serão contempladas, né? Todas as DEs participantes serão contempladas nessa situação. Ah, mas a minha DE tem uma escola apenas. Eu pego, aí nesse caso é um caso excepcional de ter uma única escola participante, que é a DE de Campinas. Ela vai ter um número maior de redações para se enviar dessa escola para a diretoria de ensino. Então, ela é um caso excepcional. Tudo bem? Eu acho que também é bom a gente frisar essa parte, tanto em relação ao número, né, de redações que tem que ser repassadas em cada parte, mas também a forma como essas redações devem ser passadas. Então, vocês, docentes, né, vocês vão receber essas redações dos alunos e é muito importante se atentar ao prazo, tá, que está lá descrito no cronograma, porque, enfim, a gente está realmente com um cronograma muito apertado. Então, a gente sabe que tem algumas escolas, inclusive, que estão com atraso na implementação do projeto em si, e a gente pede que essas escolas entrem em contato com a gente
para a gente justamente conseguir ajustar isso, para não ter o problema nessa hora da seleção, né, da avaliação, que é um momento importante do campeonato. Mas como é que os docentes devem repassar isso para a diretoria de ensino? Fica a encargo da diretoria de ensino, né? Então, o canal pelo qual vocês vão enviar essa redação, se vocês vão enviar uma foto da redação, né, ou a redação escrita pelo aluno de forma digitalizada, ou se a diretoria regional, a diretoria de ensino vai pedir para que vocês digitalizem mesmo, né, digitem a redação, porque às vezes a letra não está tão legível, isso aí vai ficar como regra a ser estabelecida pela diretoria de ensino, tá? As diretorias de ensino, por sua vez, depois de fazerem a sua própria avaliação e seleção, a gente pede para que vocês façam o repasse para a SEDUC através da plataforma da Twigo. Então, vocês vão ver, naquela parte, né, tem toda a trilha ali, né, onde estão as semanas e tudo mais. Lá no final da trilha tem um formulário, é o último item ali da trilha, e esse formulário ele é restrito para as diretorias de ensino e através desse formulário que vocês vão submeter como PDF mesmo, vocês vão fazer o upload ali na plataforma das redações, tá? E aí a SEDUC já vai receber isso ali de uma forma rápida e conseguir fazer essa avaliação por ali, porque isso já está integrado com a Stand With Us, então essa etapa fica mais rápida de ser feita, né? Esse repasse fica mais rápido. Dentro também da plataforma, além, como a Hannah falou, a gente vai disponibilizar para vocês mais, assim, na cartilha em si já tem as orientações, né, sobre a questão da produção escrita, mas a gente vai colocar para vocês também, como é uma redação no modelo Enem, toda a coletânea. Então, no Enem, o aluno não só recebe o tema, mas ele tem uma coletânea de textos ali para servir de base. A gente vai disponibilizar isso também e também a folha de redação, tá? Para que vocês, professores, possam imprimir, enfim, ou digitar. Ela também vai estar disponível de forma digital, caso vocês queiram, em vez do aluno escrever, né, vocês possam ali digitar, né, não tá com a letra cursiva, tá? Então, isso tudo vai estar lá na plataforma também. Aí chegou uma pergunta aqui, falando, então, cada escola envia uma redação para a diretoria de ensino envia 3 redações aqui para a SEDUC. Então, cada diretoria de ensino vai captar 3 redações. Então, serão 3 escolas selecionadas para representar a ADE que será enviada para nós. E aqui entre nós, né, Stand With Us e SEDUC, vamos fazer a seleção de um premiado, uma escola que representará a ADE como finalista. Exatamente. Então, reforçando, cada professor deve repassar uma redação para a diretoria de ensino e a diretoria de ensino vai receber ali, né? Aí cada diretoria de ensino tem um número de escolas, como a Márcia citou, diferente. Então, vai ter uma diretoria de ensino que só tem uma escola. Aí, nesse caso, só vai repassar uma. Exato. Uma escola que repassa 3 redações. Exato. Então, a gente vai ter que fazer esse ajuste, né? Mas as demais, que tenham mais de uma escola nesse caso, aí é esse padrão. Então, a escola repassa 1 e a diretoria de ensino repassa 3, tá? Mais alguma pergunta que chegou agora no chat? Tem mais umas perguntinhas aqui. As redações serão dissertativas argumentativas, serão como o modelo do Enem. Exatamente. É uma dissertação argumentativa, então tem todo o modelinho na cartilha. Isso. Né, de como aplicar a redação. Bora? Bom, vamos seguir então com as perguntas que chegaram pra gente pelo formulário e que estão na nossa apresentação. Então, ainda no tópico das redações, algumas questões que são relacionadas. A primeira, né? As redações serão escritas digitalizadas e quantas linhas? Acho que a gente já falou um pouquinho disso porque estamos nesse tema, mas existe essa liberdade, as redações podem ser escritas à caneta e podem ser enviadas, né, de forma, como a Cleo falou, vocês vão combinar com as diretorias regionais como que vão fazer isso, ou se os alunos preferirem, ou se vocês preferirem, já fazer isso de forma digital. E a quantidade de linhas vai estar estipulada cabendo dentro da folha de redação, assim como é no padrão do Enem. Sim, são de 25 a 30, né? Se não me engano, no padrão Enem. A ideia é até, pensando que esse projeto está sendo oferecido para alunos de ensino médio, é oferecer mais uma oportunidade para esses alunos se prepararem, se exercitarem e terem um momento de treino para a redação que vão fazer no Enem, no final aí da sua carreira de ensino médio. Outra pergunta que está nesse mesmo tópico, qual que é a data para finalizar o projeto e começar a produção da redação?
Então, eu vou pedir para vocês consultarem a cartilha que está disponibilizada para vocês, que tem o cronograma. E lá está tudo estipulado, quando cada etapa deve ser feita. E como a Cleo já falou, mas eu quero reforçar, acompanhando o Diário do Educador. A gente sabe que algumas escolas estão um pouco atrasadas no início do projeto, ou, enfim, alguns acontecimentos no meio do caminho. Nos procurem por meio de todos os canais de comunicação com a gente, para que a gente ajude vocês a fazer essa adaptação, para que a gente consiga finalizar o campeonato. E aí, uma outra pergunta que também apareceu muito para nós é sobre o tema da redação. Então, de novo, né, vai ser escrito online, em alguma plataforma, isso a gente já respondeu, mas o tema da redação, que a gente também vai apresentar para os alunos. Na semana que vem temos uma live agendada com os alunos para tirar dúvidas e vamos também passar uma orientação para os alunos sobre a redação. Então, o tema que a gente estipulou, e a gente vai deixar isso disponibilizado para vocês também de forma escrita, os alunos e vocês vão ter acesso a essa coletânea para ficar tudo muito bem orientado. Mas o tema da redação que os alunos vão produzir esse ano é o papel da empatia, tratando-se de discurso de ódio nos ambientes online. Então, a gente quer que os alunos pensem sobre como exercitar a empatia quando se depararem com discurso de ódio, especificamente nas redes sociais, nos ambientes online, como eu falei. Exatamente. E a gente só pede para que vocês, obviamente, né? A gente não vai estar aplicando o formato da redação, a coletânea, enfim, e até o modelo de produção escrita mesmo, né? No formato argumentativo, né? Dissertativo argumentativo, é baseado no Enem, até para que os alunos, enfim, são alunos de ensino médio, estão se preparando para isso. Em suma, mas é importante que vocês, até o dia efetivo da aplicação da produção escrita, vocês não levem para os alunos o tema da redação, né? Obviamente, eles vão poder produzir a redação em casa, eles vão ter um tempo significativo ali, não é uma coisa que eles vão ter que fazer em poucas horas, como é no Enem em si, mas a gente pede para que vocês não vazem, digamos assim, o tema com antecedência para realmente os alunos poderem aplicar na produção escrita o conglomerado de conhecimentos que eles tiveram durante as 5 semanas. Então, a intenção não é que o aluno esteja com você em sala de leitura, né, fazendo a dinâmica e já pensando no que ele vai escrever na redação. Né? O interesse é que ele absorva e de fato participe e reflita sobre aquilo ali, e quando chegar no momento da redação, aí sim ele vai receber o tema e aí ele vai poder olhar para trás, né? Fazer um retorno a essas 5 semanas e pensar no que ele aprendeu, em como foram as dinâmicas, quais foram as reflexões e como isso pode culminar ali na produção escrita com base nesse tema que a gente colocou. E aí, novamente, reforçando, não é só o tema que o aluno vai receber, vai ter essa coletânea também. Então, a gente vai disponibilizar isso para vocês, professores, através da plataforma, e ali vai ter vários textos de base, né, para que os alunos usem como inspiração, e a gente também vai ter uma explicação desse tema, assim como é no Enem, tá? Então, para os alunos poderem trabalhar isso da melhor maneira possível. Bora lá. Tem algumas perguntas aqui. Elias, meu querido, sim, a primeira seleção será realizada nas escolas. Então, a gente pede para a gente organizar uma bancada na escola com os professores, o professor de sala de leitura, o professor colaborador de história, o professor de língua portuguesa, os professores que estão empenhados e participando do projeto, fazerem essa bancada e fazerem a primeira seleção na escola. Agora, eu tenho algumas perguntas aqui sobre a questão do acesso. A Maria José: não estou conseguindo encontrar na plataforma critérios para a seleção dos textos dos alunos onde encontro. Na plataforma isso está disponibilizado no encarte. Então, no final do encarte, a gente tem todo esse manual da produção escrita, né? O manual de avaliação, tá? De qualquer maneira, como a gente vai também em breve subir esse material da redação, em breve vocês, professores, vão ter, provavelmente já na semana que vem, um item ali, né, um quadradinho ali na trilha, que vai ser só sobre a produção escrita. Então, a gente vai repostar novamente esse manual que já está no encarte e também essa coletânea de textos, né, que vocês, aí sim, é um material que os alunos vão ter à disposição na hora da redação.
e também a folha, né, a folha de rosto, digamos assim, para a produção da redação, porque a gente precisa de alguns dados, né, tem que ter um cabeçalho, até para a gente poder identificar o aluno, exato. Então, a gente vai colocar para vocês digitalmente o PDF dessa folha de rosto, né, para os alunos utilizarem. Aí tem a professora Larissa, né? Boa tarde, pessoal. A inscrição dos alunos é onde e quando, por favor? Ela está com dificuldade de inscrever os alunos na plataforma. Tá. Com relação à plataforma, os alunos não vão ter acesso à plataforma. Acho que até pode ter causado um pouco de confusão para vocês, professores, porque quando vocês acessam a plataforma, a nomenclatura que vocês recebem é de alunos. Mas os alunos, no caso, são vocês mesmos, professores. Então, quem tem acesso são vocês, professores, e a equipe das PECs também. Os alunos não precisam estar e não estarão, não terão acesso a essa plataforma. Não existe, de fato, uma inscrição dos alunos. O que a gente pede é que vocês preencham o Diário do Educador. Esse que é o formulário onde existe um espaço para vocês contarem para a gente a quantidade de alunos que está participando, como que estão sendo as dinâmicas, quais são os principais problemas, as coisas mais legais que aconteceram nos encontros, o que surgiu de conversa. É, assim, realmente um diário do educador. Contem para a gente como tem sido e é lá também que vai ter esse dado de quantos alunos estão participando em cada uma das escolas. Então, não é necessário fazer inscrição dos alunos na plataforma, somente vocês, professores, que precisam ter acesso. Então, deixa eu reforçar aqui que a questão do diário do educador é um formulário simples, né? Mas é de suma importância, principalmente esse quantitativo de aluno. Porque ao final do projeto, a gente precisa ter essa métrica de quantos alunos participaram, qual foi a escola com o maior número de alunos que esteve participando, mesmo porque estão todos por esses dados que a gente faz os ajustes para o programa, os ajustes para o projeto para o próximo ano. E por eles também a gente consegue ver quais são os pontos de atenção que a gente pode ajudá-los. Eu falo isso por parte da Estanões e por parte também da SEDUC, da gestão do programa de salas de leitura. Que o objetivo da gente é que esse projeto chegue aos estudantes, que esse projeto amplie a forma de conhecimento deles, o repertório, amplie também a questão deles terem mais uma prática, deles se sentirem mais seguro, porque é um modelo de redação pré-vestibular. Então, ele tem uma experiência maior com um assunto mais polêmico, com um assunto mais crítico, algo que exerce, né, o senso crítico dele para ele poder postar e fazer, né, um melhor trabalho. Aí eu tenho aqui a professora... Só acrescentando uma questão em relação ao Diário do Educador, em relação a isso que a Márcia falou. No primeiro, cada semana tem um diário, tá? A maior parte deles são muito parecidos, quem já está mais habituado a responder vai ver. E a intenção é realmente ser a mesma pergunta para a gente poder ter esse acompanhamento. O que muda é o primeiro diário e o último. O primeiro diário, logo no início, tem uma parte em que vocês podem submeter uma planilha com a listagem dos alunos. Então, o mais próximo do que vocês vão ter de uma inscrição oficial, né, dos alunos é nesse momento, tá? No primeiro diário. Nos outros, a gente vai pedir para que vocês preencham com a quantidade de alunos que participaram. Por quê? Se no momento do primeiro diário vocês colocaram que tem 50, 30 alunos inscritos, se depois a gente tiver 7, a gente vai notar que tem alguma coisa acontecendo, né? E aí, chegar no último diário, a gente vê que caiu muito ou enfim, só oscilou realmente por conta do cronograma da escola. Então, a gente consegue entender o funcionamento do projeto dentro desse sentido. Tá? Então, lembrando, as perguntas são muito semelhantes, o primeiro e o último são os que diferem mais, porque a gente vai ter perguntas mais específicas ali para entender tanto o início do projeto, quanto depois que vocês tiverem feito toda a aplicação, quais foram os insights, enfim, né, e conclusões. Aí tem a professora Juliana aqui perguntando que tem alunos inscritos que não querem mais participar, posso deixá-los à vontade para sair. É uma questão de livre escolha, mas aí, nesse caso, como educadora, eu sugiro que você converse com esses alunos, coloque toda essa questão deles terem mais uma oportunidade de trabalharem com uma proposta de redação, eles estão aí em véspera de vestibular, mas não é aluno do terceiro ano, é do primeiro ano. Então, ele está também, né, na questão, ele está no terceiro, ele está às portas do vestibular, mas ele está no primeiro, ele está nessa fase de preparação. É o tempo que eu tenho para errar, para acertar, para corrigir, para trabalhar com o erro de forma positiva, de forma favorável para o meu crescimento. Então, como educadora, eu sugiro que você tenha essa conversa, essa primeira conversa com os alunos e entender o que realmente está acontecendo ali. Sim.
Vamos continuar? Vamos continuar então. Aí também no slide, a próxima pergunta que está aparecendo. Então, os alunos devem ser inscritos, né? Como devo preencher o diário do educador? Que foi exatamente o que a gente falou agora. Então, não tem essa necessidade oficial, né? Vocês não vão ter um documento oficial para preencher, mas, novamente, basta fazer uma planilha ou uma listagem. A gente sabe que tem escolas que têm muitos alunos, escolas que têm menos alunos, não tem problema nenhum. Não tem uma base, não tem um mínimo para isso. Inclusive, tem escolas que têm um aluno e a gente tem tido um feedback fantástico de como o aluno, na verdade, tem tido uma troca fantástica com o professor. É um trabalho de mentoria, né? É um trabalho de mentoria e, às vezes, uma das pessoas até no Diário do Educador colocou que ele tem aprendido muito com o aluno porque o aluno tem manejo do assunto, né? Então, não tem problema nenhum. É um aluno, mas é um aluno que está bastante comprometido, que quer aprender. Então, é mais do que bem-vindo. E a gente tem escolas que estão com 150. Então, a gente tem dois mundos. Não tem problema nenhum. Então, lembrando, novamente retomando aqui, no primeiro Diário do Educador tem um espaço para vocês submeterem uma planilha ou um documento do Word, que seja com uma listagem ali para fazer essa inscrição. E depois, o Diário do Educador. Alguns de vocês realmente tiveram essa dúvida. O Diário do Educador não é um papel em branco em que vocês vão ter que escrever aleatoriamente. O Diário do Educador nada mais é do que um questionário. É como se fosse um formulário. Então, vocês vão abrir. A intenção é que vocês preencham depois de ter aplicado a dinâmica. Então, alguns de vocês, professores, têm mais de uma turma, né? E estão operando em mais de um turno. Então, esperem o fim do dia para responder sobre todas as aplicações que vocês fizeram daquela mesma semana. Não tem problema. Mas a intenção vocês vão abrir um formulário, vão ter ali entre 10, 12 perguntas, bem rápido. E, basicamente, o formulário vai te perguntar qual a sua diretoria de ensino, vai perguntar quantos alunos estiveram presentes, vai perguntar se houve alguma dificuldade operacional, técnica, né? Então, conseguiu utilizar o PowerPoint, não conseguiu? Como é que foi, de fato, a aplicação da dinâmica? Teve alguma dificuldade? Como que você se sentiu em relação ao tema? Se você tinha algum conhecimento prévio, nada, né? Então, vocês também vão poder responder sobre si, né? Como foi essa aplicação na sua visão de educador, mas também como foi essa aplicação em relação aos alunos. Então, engajaram? Não engajaram? Então, são perguntas até mais objetivas, então vocês vão ter algumas opções, e aí vocês vão escolher a que melhor se enquadra, e também tem uma parte que ela é mais dissertativa. Então, a gente vai pedir para que vocês coloquem, tiveram algum desafio? Se sim, qual? Aí vocês vão ter um espaço ali para descrever caso tenha tido algum desafio. Teve algum sucesso? Como é que foi a aplicação? Aí vocês também vão poder responder. Então, é bem simples, são 12 questões ali que vocês vão poder responder. Então, é um formulário, não tem muita criatividade nesse sentido, não tem um certo e um errado de como preencher isso. Só é realmente muito importante que o preenchimento seja feito, para a gente poder, daqui também a diretoria de ensino, ter esse parâmetro de como tem sido a aplicação, enfim, né, para a gente poder ter esse acompanhamento mesmo qualitativo do projeto. Muito bacana, vamos lá. Eu tenho uma professora Valéria aqui falando que ela tinha acesso à plataforma da Tigo, mas agora ela não tem mais, ela perdeu esse acesso, e como que ela pode fazer agora? Tá. Aí eu vou precisar que você me mande por e-mail, né? A gente pode depois colocar aqui no chat novamente o e-mail, o endereço de e-mail, e aí que você me mande uma foto do erro que está acontecendo. O que pode estar acontecendo também com alguns professores novamente, como eu disse, alguns e-mails eles foram cadastrados com erro de digitação. Então, vamos supor que eu tenha redefinido a sua senha. Alguns de vocês receberam um e-mail meu com a redefinição da senha. Se esse foi o seu caso, eu peço que você copie o endereço de e-mail que eu coloquei lá e cole, porque se você for decidir digitar o certo, se o cadastro tiver com o e-mail errado, vai dar erro. Então, copia e cola, se for esse o caso, né, de eu ter feito a redefinição da senha, e aí tenta ver se funciona. Se não funcionar, aí realmente entra em contato comigo por e-mail, me manda uma foto do erro que está acontecendo, que aí eu tento redefinir a senha, eu tento ver com a plataforma como a gente pode retomar o seu acesso. Eu vou só reforçar aqui que eu estou vendo algumas professoras, a professora Vera Lúcia diz que ela está preocupada com o vestibular.
Professora Vera, vamos pensar juntas agora como educadoras, né? Minha preocupação é o vestibular, meu público-alvo é o aluno do vestibular. Todo esse material que a gente está disponibilizando, toda essa cartilha, esse processo educativo, todas as dinâmicas, elas são para uma preparação para o vestibular. Então não há conflito, não veio no tempo errado e sim no tempo adequado, porque ele está sendo preparado para o vestibular. Vocês estão com uma aula, com um curso preparatório para o vestibular, com uma prática ao final, que é uma redação que ainda culminará num concurso, que pode ser que aí o seu aluno da sua escola seja o representante da diretoria de ensino, mas todo esse material, toda essa prática são aulas voltadas para preparar o aluno para o exercício de escrita voltado para o vestibular. Então, assim, não foi no tempo inadequado, ele está no tempo correto para o aluno de terceiro ano e para o aluno do primeiro e do segundo ano, é o aluno onde eu tenho o maior tempo para que eu faça do erro, né, um passo para alcançar aí, sofisticar a minha escrita, né, que eu trabalho o erro ao meu favor. Então, ele é totalmente pensado nessa articulação pedagógica para auxiliar justamente nesse processo de escrita, nesse processo de maturidade da escrita do aluno do primeiro ao terceiro ano em fase de vestibular. Sim. A gente realmente, muitos de vocês, inclusive, têm colocado pra gente nos desafios, né? E os feedbacks que a gente tem recebido das diretorias de ensino ou do Diário do Educador, que, em suma, tem tido 2 desafios. O primeiro, realmente, o tempo. Então, o cronograma realmente ele é apertado. No ideal, o projeto, assim como aconteceu no ano passado, né, ele é até mais longo, ele tem 12 semanas em vez de 5, a gente fez uma edição especial esse ano, mas a intenção é que ele, na verdade, ele aconteça nos 2 semestres, né? Então, que a gente comece o projeto no primeiro semestre e termine no segundo. Justamente para a gente ter essa preparação para o vestibular, obviamente. É um ano que é muito tenso, principalmente para quem está no terceiro ano, né? Mas que, de fato, ele fique mais folgado para o aluno, para a escola e para o educador que está aplicando ele ali em sala de leitura. Enfim, além dessa questão do cronograma em si, eu sei que tem ocorrido muito desafio de conciliar com o calendário da própria escola, né? Sejam porque tem atividade da escola acontecendo, né? A prova paulista, enfim, mas também para tentar encontrar um horário que não tire o tempo de um outro professor. Então, eu sei que esses desafios têm acontecido e é muito importante que vocês nos tragam, nos deem esse feedback através do Diário do Educador, se esse desafio como esse desafio tem sido superado, até para a gente poder utilizar isso como uma sugestão com as direções das escolas, enfim, também com os próximos educadores, nos próximos anos, né? Então, nas próximas implementações, a gente tenha um norte do que funciona nesse sentido. E para complementar aqui, a gente não pode misturar as estações. Aula de leitura e redação é uma aula curricular. Sala de leitura é um outro ambiente. Então, é um projeto voltado para a sala de leitura. Professor que está na gestão da sala de leitura. Professor de redação e leitura é um componente curricular outro. Se conseguir conjuminar os dois trabalharem em parceria, ok. Perfeito, mas este é um projeto voltado para o professor de sala de leitura que trabalha por meio de projetos que tem como no seu rol, no seu métier, trabalhar com todas as turmas da escola. Ele não tem uma turma atribuída, ele tem a escola inteira, por isso que é um projeto por adesão. Um aluno numa escola, que foi o exemplo, 150 na outra. Então, eu posso ajustar aí os meus parâmetros. Se meu aluno de terceiro ano está sendo cobrado da minha escola para o vestibular, eu tenho um aluno do primeiro e do segundo que eu preciso preparar. Será que nenhum deles precisa ter um trabalho de reforço de escrita? Será que não tem aí? Então, eu tenho que ajustar os meus tempos pedagógicos também e a minha função de professor de sala de leitura. Então, eu preciso ter também essa clareza para não misturar as estações, do que é componente curricular e do que é sala de leitura. Exatamente, assim, eu acho que até por exatamente o que a Márcia falou, acho que essa adaptação pedagógica, né, para o caso ali com quem está sendo lidado, então, óbvio, primeiro e segundo ano eles vão estar mais tranquilos, o terceiro vai estar super tenso, tá na reta final, né, enfim. Isso. Mas eu acho que ainda assim, mesmo que você tenha, seja o caso de você, educador, ter um grupo de alunos do terceiro ano, e apesar da gente estar realmente na reta final do ano, o vestibular está se aproximando, eu acho que ainda assim esse é um momento
em que esse aluno precisa ter um momento que seja dentro da escola de relaxamento, né? Então ele está indo na aula de matemática porque aquele conteúdo vai cair no Enem. Então é uma pressão o tempo inteiro de você tudo que você faz dentro da escola é voltado para o vestibular. E esse é um momento em que o aluno simplesmente ele pode estar ali discutindo um assunto que não vai aprovar ou reprovar ele, não tem um ponto de partida, né? Até mesmo apesar do campeonato, obviamente, a gente tem essa proposta até para valorizar o aluno, incentivar o aluno, mas ele não é uma reta final, né? O campeonato, ele não determina se o aluno foi aprovado, se ele foi reprovado, se ele foi um bom aluno dentro do projeto ou não. E não é uma aula, é uma dinâmica. Então, é um momento em que ele pode sentar com outros colegas e ter uma livre discussão. Então, também, a gente coloca para vocês educadores que estão com alguns jovens, né, que estejam no terceiro ano, coloquem para eles essa experiência como uma oportunidade que eles têm de quebrar um pouco o ritmo, né, para o vestibular. Uma coisa diferente, uma coisa né? para relaxar, exato, uma dinâmica diferente. E se você sente que aquele aluno está muito tenso, ele não está conseguindo acompanhar, também, sabe, eu acho que vale ter essa conversa de ok, não conseguiu ler todas as páginas, tá ótimo que você conseguiu ler, participa mesmo assim, né? Porque às vezes vão ter muitas coisas que estão no livro, mas como o projeto ele é voltado para essa humanização, a intenção é você trazer conhecimentos que o aluno já tem, experiências pessoais do aluno, então mesmo que talvez naquele encontro ele não tenha conseguido ler, ou não tenha conseguido fazer toda a leitura, não tem problema, ele consegue contribuir muito bem também, né? A gente não está aqui preocupado que o aluno entenda do conflito israelo-palestino. A gente está tirando uma dinâmica social que ele pode enfrentar e pode já ter enfrentado, né? Como a gente colocou na live passada, o preconceito às vezes está em relação a times de futebol, né? Então, se ele é corintiano e tem um amigo palmeirense, talvez ele já tenha tido uma vivência dessa, não tem problema. Então, sabe, só tentem levar as coisas com mais leveza, principalmente para esses alunos que estão no terceiro ano, porque o projeto é realmente para ser prazeroso, para ser um conhecimento ali que você está adquirindo de uma forma sem um destino final. Você não tem necessariamente que comprovar que você sabe. A gente não vai fazer uma prova com eles que eles vão ter que explicar o conflito, que eles vão ter que trazer datas. Eles não precisam estudar o livro, eles precisam ler, entender, né? E trazer para a sua realidade o material que está aqui, né? Não é tanto a parte histórica. Então, vamos lá, pessoal. Então, eu peço aqui, assim, eu tenho, assim, o espaço de falar da questão da plataforma é outro espaço. Eu estou vendo aqui umas questões voltadas para o chat. Lembrando que esse projeto foi um projeto por adesão das escolas. As escolas foram indicadas pelos PECs de vocês. Então, foi feito um projeto de adesão. E lembrando, o professor de sala de leitura, ele tem um rol de atividades. Então, eu peço aqui que a gente adeque um pouquinho mais o chat para outros canais, algumas questões que são particulares das escolas. Aqui é uma dúvida para a gente conseguir organizar, conseguir participar, conseguir falar, né, de uma maneira que seja produtiva, que a gente atenda todos que estão aí envolvidos no projeto, que estão envolvidos com tudo, que querem fazer acontecer, que querem dar essa oportunidade, terem esse momento diferente, com uma aula dinâmica, com outro escopo de aula, para a gente poder trabalhar essas questões de redação. Aí uma dúvida surgiu sobre a live dos estudantes. A live dos estudantes eu estou organizando, né? A gente está assim organizando. A minha parte é aquela parte que tem que organizar todos os links de vocês, então eu vou rodar um formulário com os PECs nas diretorias de ensino para eu ter clareza de quantas escolas por DE irão participar com os estudantes. Aí vocês vão ter aí essa semana pela frente para organizar com os estudantes de vocês, que eu sei que cada um está no estágio, quais são as dúvidas que eles estão tendo do projeto. Então, é um momento nosso, momento da Cleo e da Hannah, conversar diretamente com os estudantes. Mas ela é uma live só para as escolas que vão se inscrever, né? As escolas vão se inscrever, por exemplo, eu tenho a minha escola, vou falar uma escola que é a escola, né, Nossa Senhora da Penha. Tenho aqui a escola Nossa Senhora da Penha, eu tenho lá meus 30 estudantes, fiz uma coletânea, conversei com eles, fiz lá a listinha quais são as principais dúvidas, inscrevo os meus alunos, não é necessário que todos falam, mas a gente vai eleger um porta-voz da turma, um aluno orador, e ele vai conversar ao vivo com as meninas, ao vivo com a gente aqui, para tirar as dúvidas dele, e a dúvida dele pode ser, a gente vai fazer uma grande aula aberta,
né, como se fosse um pequeno debate, uma grande aula aberta para todo mundo poder conversar e ter essa oportunidade de interagir, tirar as dúvidas eles mesmos, né? Mais ou menos como a gente faz a culminância do Mediação em Linguagem, só que não é uma apresentação agora, é um momento mais descontraído de tirar dúvidas. Se a gente precisar, a gente faz uma segunda rodada. Sim, sim, né? com certeza. E não só dúvidas, né, que eles tenham, mas também curiosidades. Então, tem alguma coisa aqui que ele falou no livro, mas ele não desenvolveu tanto. Mas, poxa, eu tô Ele com, quer, né? tô com essa curiosidade. Vocês podem trazer também, é um espaço pra gente poder extravasar o que os alunos trouxerem aí em relação à leitura. E eles trazem bastante coisa, viu? Sim. A Ana Lídia, sim, o tema é maravilhoso. Eu considero enviar no próximo ano o livro impresso, para esse livro não leia. O livro não leia, ele é um livro aberto. Você está falando que não tem perguntas, mas a gente deixou justamente ele aberto para essa questão, né? Todos os livros lá têm perguntas. O livro ele é para que se crie as perguntas, vamos dizer assim, pegando o gancho dessa próxima live, para que se crie as perguntas, se crie as expectativas dos alunos. Mas ela está parabenizando o projeto. Ótimo, ficamos muito felizes. Mas tem, né? Isso, está disponível para vocês também na plataforma. É uma sugestão de enriquecimento para esse livro. Então, parecido com o que já está disponível em outros exemplares no Leia, a gente pensou em algumas perguntas. Então, caso você tenha tempo, os alunos estejam muito curiosos, os alunos gostem desse formato, tem um PDF na plataforma que vocês podem baixar, podem imprimir. Tem, inclusive, uma versão com e sem respostas. Então, tem até uma versão que vocês podem distribuir para os alunos, justamente com perguntas, indicando a qual parte do livro a pergunta faz referência. Então, se esse for seu desejo, ele já é uma realidade. Já é realidade, olha lá. Exatamente. Bom, vamos para mais uma pergunta aqui do nosso PowerPoint. Eu achei essa pergunta aqui muito interessante e ela surgiu também de algumas outras formas. Então, algum professor ou professora escreveu para a gente o seguinte: em uma sala de aula com alunos de diferentes origens e crenças, como lidar com opiniões divergentes sobre o antissemitismo, preconceitos e questões relacionadas? Eu gostei muito dessa pergunta porque eu acho que ela conversa muito com o objetivo do projeto. É o projeto em si, né? Exato. Essa é literalmente a proposta do nosso projeto, colocar os alunos para pensar sobre isso, para ver o que surge dessas conversas. Como a gente já contou para vocês na apresentação desse projeto, então, o nosso objetivo é utilizar o antissemitismo, então um preconceito contra judeus, como um exemplo histórico para preconceitos de forma geral. Então, aqui no livro, o autor fala sobre a perspectiva dele como um judeu que vive em Israel e observa esse vizinho, se questiona sobre percepções, sobre visões e quer abrir um canal de diálogo. A gente quer que os alunos façam justamente isso, adaptando às suas realidades. Então, a Cleo trouxe o exemplo dos times de futebol, mas existem centenas de exemplos de questões que podem gerar algum tipo de preconceito, algum tipo de diferenciação. Nosso objetivo é colocar os alunos para pensar sobre diálogo, pensar sobre empatia, que vai ser o tema trabalhado na redação. Então, na verdade, eu considero muito positivo ter um grupo de alunos com tanta diversidade que está se engajando, que está interessado em ler esse livro, em participar das dinâmicas e parar para pensar. Eu estou exercendo empatia, eu estou aberto ao diálogo, eu estou aberto ou aberta a pensar sobre como o meu colega que tem uma origem diferente, uma crença diferente, pensa sobre o mesmo assunto. Então, professores que estão nessa situação, eu acho que vocês têm uma coisa muito rica que vai, assim, gerar conversas muito maravilhosas. E, por favor, compartilhe com a gente pelo Diário do Educador, porque a gente quer saber. Exatamente, assim, o projeto, ele é isso. Né? O projeto que os alunos têm que aprender não é sobre o que está aqui no livro, né? Não é sobre o conteúdo, não é sobre a história do conflito, mas é justamente eles serem capazes de utilizar as ferramentas, aquelas ferramentas psicossociais que a gente comentou na live passada, né? Então, a empatia, como a Hannah trouxe, a capacidade de reflexividade, né? Que é muito conhecida como senso crítico, né? Eu fazer uma leitura de alguma coisa, eu conseguir questionar e ter um olhar curioso para aquilo, né? Trazer a dúvida como um objeto muito importante para, né, se adquirir conhecimento e para a prática cidadã, que todo mundo vai ter que ter em algum momento na vida, né, ou melhor, na vida inteira, né, desde um voto até, enfim, dia a dia.
E também, enfim, justamente essa parte da resolução de conflitos. Então, como eu devo me posturar quando eu estou lidando com pessoas que têm uma opinião divergente da minha? O livro, ele é mais um substrato para a gente trabalhar isso. O livro, ele está trazendo como se fosse um estudo de caso, né? Então, ele está trazendo um conflito que existe, tem ocorrido agora, um pouco de como o próprio autor se vê inserido nisso e as reflexões que ele faz com base nisso, e é com base nesse material, na narração dele, né, na narrativa dele, que a gente vai justamente trazer o conteúdo que está aqui para encaixar nessas dinâmicas. Então, dentro do que o autor está colocando aqui, o que é empatia? O autor está sendo empático? Como ele está sendo empático? Né? De que forma eu também posso ser empático? Seja com esse caso ou seja com outro. Então, isso aqui é um material que vai preencher essas dinâmicas. E aí, nesse caso, um professor que está nessa situação, com alunos que têm origens e crenças diferentes, ele está indo além do livro. É como se ele tivesse o livro vivo dentro da sala de aula. Então, é exatamente isso que a gente precisa. Então, não tente censurar ou tente, de certa maneira, colocar panos quentes nas divergências que vão surgir. Mas utiliza isso justamente para falar, olha, o que está acontecendo aqui, a discordância de vocês é justamente o que o Yossi está colocando no livro, né? Então, dentro dessa prática de empatia, como é que vocês dois, vamos supor que sejam dois alunos, como é que vocês dois podem ser mais empáticos um com o outro? Então, você tem dentro da sala de aula justamente o livro vivo, digamos assim, né? Claro que, caso vocês estejam enfrentando algum desafio muito grande com relação a essa questão, então, alunos que não estão dispostos, apesar de todos os recursos que a gente está disponibilizando, apesar de todo o esforço de vocês como educadores, que querem, por exemplo, desistir do projeto porque tem uma diferença que considera muito grande, nos procure, porque juntos a gente pode pensar numa solução. Bom, exatamente. Tá. Temos mais perguntas no chat? Temos algumas perguntas aqui, ideias aqui bem interessantes, né? Tem uma professora aqui que ela falou, na sequência, que ela está fazendo uso do horário do almoço. Então, ela consegue aplicar, para as dinâmicas serem muito rápidas, ela aplica nesse intervalo e assim ela consegue dinamizar e não tirar os alunos da escola e lá está sendo muito bem recebido. Que legal. Então, assim, vamos estudar as possibilidades. Eu acho que, assim, a gente sabe a realidade, que a escola tem uma realidade, que a escola tem um quadro. Então, a gente estuda as possibilidades e o importante, assim, que a gente sempre fala, é não privar o aluno. As escolas, elas se inscreveram nesse projeto por meio dos PECs, então foi algo por adesão. Então, a gente acredita que nessas escolas o professor, ele está incentivando, está abrindo para que esses alunos, né, dê essa oportunidade que outras não tiveram. Sim. Coloquem os alunos para discutir, coloquem os alunos para falar, pode usar os intervalos do almoço, que nem a professora deu essa ideia maravilhosa aqui que ela está partilhando, e eu peço que esse espaço do chat seja isso, vamos partilhar o que eu consigo fazer de boas práticas, né? Vamos achar as soluções para, né, juntos aí para algumas dificuldades. Então, a nossa ideia de sala de leitura de compartilhamento é o compartilhar soluções, né? Ajudar o nosso colega a pensar numa alternativa, numa solução e trabalhar aqui como que tem sendo feito, né? Alguns professores falaram que compraram alguns livros para os alunos, porque alguns alunos estavam com dificuldade, então eles compraram alguns livros para os alunos também trabalhar. Então a gente tem assim de todas as iniciativas, né? Vamos se inspirar nessas boas práticas para a gente trocar e fomentar, né, os projetos, fomentar esses trabalhos que são a nossa finalidade como professor, nosso cunho pedagógico, né, olhar realmente para essa questão de desenvolvimento, né, pleno, né, do aluno, como sujeito integral, né, todo esse senso crítico, toda essa questão dessa desenvoltura, essa firmeza para ele poder ter segurança para quando chegar numa prova, seja ela qual for, se for de vestibular ou algo que exija que ele tenha aí uma amplitude de repertório, uma amplitude maior para poder dissertar sobre algo, ele tem essa segurança. Então, aí, já metade do nosso caminho, assim, está sendo bem feito o nosso trabalho, a gente conseguir transmitir essa segurança para o aluno. Com certeza. Com certeza. Acho que a gente tem mais uma pergunta também. Temos uma última pergunta aqui no nosso PowerPoint, que conversa também sobre o objetivo do projeto. Então, a pergunta é: qual o principal objetivo, além da conscientização sobre o antissemitismo? Acho que a gente selecionou essa pergunta porque ela apareceu diversas vezes, mas é uma resposta semelhante à que eu dei para a pergunta anterior.
Então, o objetivo é utilizar o antissemitismo como um exemplo histórico, um fio condutor para falar sobre outras situações de preconceito que possam estar presentes no contexto escolar. Então, utilizem todos os recursos que a gente está disponibilizando, utilizem exemplos do livro, utilizem as dinâmicas da cartilha, do encarte. As dinâmicas foram pensadas justamente para proporcionar, a partir de dinâmicas assim, muito ativas, para os alunos realmente não sentirem que estão, de novo, em mais uma aula. É um momento diferente do dia, da semana deles, e que o objetivo é realmente que eles tenham um momento de reflexão e de muito aprendizado. Exatamente. Eu acho que o objetivo principal, na verdade, ele vem antes até da conscientização sobre o antissemitismo. O objetivo principal do projeto é que, ao fim dessas 5 semanas, os alunos sejam seres humanos mais capacitados para lidar com as diferenças. Né? A conscientização, ela passa por uma transformação social. Eu chegar para alguém e dizer o que significa o antissemitismo, isso não faz com que o antissemitismo acabe, isso não faz com que a pessoa olhe para si e perceba o preconceito que está nela, né? Então, o projeto, na verdade, ele é pensado para desenvolver essas habilidades que, inclusive, estão ali na cartilha, né? As 8 habilidades, 7 habilidades que estão na cartilha, que envolvem, na verdade, o aluno, que pode ser aplicadas nas vivências todas, além para a questão do antissemitismo. Então, pode ser que esse aluno, talvez, na vida dele inteira, ele não conheça um judeu. Pode ser. E tudo bem, mas ele vai conhecer um negro, ele vai conhecer alguém da comunidade LGBT, ele vai conhecer uma pessoa que tem um time de futebol diferente da dele, ou uma pessoa com uma opinião política diferente da dele, uma pessoa que tenha hábitos, que goste de cores diferentes que a dele. Tantas coisas, né, que a gente lida com diferença. Então, a intenção é que esse aluno seja mais preparado para lidar com isso, né? Então, como eu disse, e até práticas que dentro da escola vão ser muito utilizadas para o conhecimento de uma forma mais positivista, digamos assim. Então, como eu posso ler um texto e absorver melhor aquele texto? Não só de uma forma política, para enxergar a opinião do autor. Não, mas de fato, como eu posso pegar um texto e ter ideias a partir daquilo ali? Porque a dúvida também é isso, enriquece, né? Eleva o conhecimento que você está absorvendo. Então, é dentro desse sentido. São habilidades e cada aluno, a partir dos seus talentos ou sensibilidades, vai engrandecer essa habilidade de forma diferente. Então, é um projeto muito humano nesse sentido. Então, eu diria que a conscientização sobre o antissemitismo, ela é um objetivo secundário, porque ela passa por essa formação ou por esse desenvolvimento de habilidade num primeiro momento. Tem aqui a professora Ana Lídia compartilhando aqui na ideia da gente compartilhar boas práticas. Nesse sentido, professora Márcia, sim, com livros impressos tenho conseguido a adesão de inúmeros projetos. Imprimi a carta 1 e coloquei em envelopes e consegui adesões. Né? Mas ela fala, né, que só pode imprimir 10% da obra. E ela agradece que o projeto é um projeto maravilhoso. Então, ela está imprimindo e fazendo as cartas. Isso daí é muito bacana, professora. Professora Silene, na minha escola, a coordenadora passou a orientação para que todos os professores que um dia na semana, alguns alunos irão passar na sala de leitura. Peguei 3 a 4 alunos por turma do ensino médio, totalizando 22 alunos. Então, ótimo. É um trabalho em conjunto com a gestão. Né? Então, vamos oportunizar, olha que bacana, um dia na semana na sala de leitura, 3 ou 4 alunos, a gente está montando esses times, então, a gente vai aí da questão do diálogo, da organização, e qual é o nosso objetivo? Seja por qualquer via ou veículo, nosso objetivo é o ensino e a aprendizagem do estudante. Para isso, nós temos veículos, modalidades e tudo mais. Então, esse está certinho, professora, certinho como que está fazendo a professora Marilane. Estou aprendendo muito com esse projeto e com os meus alunos. Que legal. Né? Então, está todo mundo aqui compartilhando, como diz o professor Rodrigo, foco é na solução e não no problema. Então, vamos, assim, dar esse foco na solução. Obrigada, professor Rodrigo César. E lembrando que a gente realmente fez um projeto ali bastante conciso. Então, são dinâmicas de 30, 40 minutos no máximo. E a gente também disse lá no início do projeto que a gente poderia adaptar isso para a realidade das diferentes escolas. Então, se você tivesse mais tempo, e a gente tem recebido alguns feedbacks, né? Que inclusive os alunos têm pedido mais de um encontro por semana, não tem problema. Se você, professor, quer
esticar mais a dinâmica para render 1 hora e meia, ou dividir ela ao meio para fazer mais de um dia de semana, não tem problema nenhum. A nossa equipe está aqui à disposição para pensar nessas soluções junto com vocês. E se for necessário também diminuir o tempo da dinâmica, também não tem problema. O que a gente colocou ali como o projeto, né, a proposta do projeto em termos de logística, digamos assim, para o professor, é que ele seja o mais enxugado e eu acho que flexível possível. Então, até o fato da gente já preparar a dinâmica para que o professor não tenha que preparar, não tenha que ter Não é necessário que vocês saibam previamente do conflito, né? Não é necessário que vocês tenham essa instrumentalização, porque o projeto em si, a forma como ele foi posto ali, as dinâmicas, elas já dão toda essa assistência nesse sentido. E reforçando, a equipe da Staniverse Educacional está aqui para isso. Se for necessário fazer com que a dinâmica dure 20 minutos, não tem problema, a gente consegue fazer isso. Aí a gente pode marcar uma reunião com você, professor, entender qual é o caso da sua escola, pensar em soluções junto com você e, se não for possível, a gente realmente tiver que enxugar o tempo, não tem problema. Então, a gente vai conseguir orientar você a falar, olha, essa dinâmica aqui, ela é fundamental. Então, vamos focar nessa dinâmica e tirar essa e essa para enxugar o projeto. E aí a gente consegue solucionar aí a questão de tempo. Exato. A professora Ana Lídia, né, ela falou que sim, que os professores dela são, os professores, né, que são com ela são maravilhosos e vai dar tempo certinho, estamos todos unidos apesar do tempo. Professora Ana Lídia, qual que é a sua escola e diretoria de ensino? Posta aqui para mim, para a gente poder conversar mais, né? A professora Vânia, realizando parceria com o professor de História, está sendo enriquecedor. E a professora Marli, que trouxe uma parceria bem bacana, que é aí que vocês podem também, né, trocar essa prática, realizando parceria com o professor de projeto de vida. Olha legal. só que bacana, Sim. né, você discutir essas questões. Então, as parcerias, elas são muitas. Não necessariamente eu tenho que fazer a parceria com a professora de língua portuguesa. Eu posso buscar a parceria com o professor de história, o professor de sociologia, o professor de filosofia, professor de projeto de vida, professor de eletiva. Então, eu tenho inúmeras parcerias que eu posso montar ao longo aí desse percurso, né? Eu não fico só com o professor de língua portuguesa, não, eu tenho aí parcerias que eu posso agregar, que eu posso discutir. Então, né, fica aí a dica dos professores aqui trocando aí, como diz o Rodrigo, foco na solução. Olha aqui um monte de solução sendo apresentada e a gente vai discutir e se adequar a qual que é a melhor, né, para chegar ao objetivo, chegar aí no nosso aluno. Perfeito. E eu acho que até essa questão também da parceria com o professor de História e Geografia, eu acho que ela é interessante, porque como esse tema, né, do conflito israelo-palestino está na mídia hoje em dia, tem grandes chances de que isso caia no vestibular em algum momento, né? Então, provavelmente o professor de História e Geografia vai ter que estar tratando desse tema em algum momento, então também é uma coisa que se relaciona, assim. Professora Marimar, o meu eu faço no horário da janta, porque os alunos do projeto são do segundo turno, com parceria com o professor de História e Geografia. Então, os horários flexíveis, né? Bem bacana trazer também essa outra questão. A outra professora falou que faz no horário do almoço, da professora que trabalha com aluno do segundo turno faz no horário da janta, aplicando as dinâmicas. Então, eu consigo aí me adequar nesse espaço. E o mais interessante, que o aluno está fazendo dentro desse horário, né? Então, é a questão da oferta e a questão da procura, né? O aluno, ele está interessado, ele está indo lá nesse horário e está indo, né, fazer algo recreativo, está indo aprender, está indo se enriquecer. Então, a gente tem essa perspectiva. Eu estou ofertando, mas eu também estou sendo procurada. Né? Olha só que bacana isso, essa troca, né? O que faz a unidade escolar, o que faz a sala de leitura ser esse programa dinâmico, esse programa vivo, né, dentro da escola. Sim. Bom, eu gostaria só, antes da gente terminar, saber quais são, se tem alguma dificuldade, alguma dúvida em relação ao livro em si, ao conteúdo do livro em si. Alguns professores procuraram a gente nesse sentido, mas não ficou tão claro, né, especificamente qual é o tipo de dúvida. Então, se vocês puderem, se alguém tiver com essa dúvida, estiver acompanhando a live agora e quiser colocar no chat pra gente, a gente está mais do que à disposição para responder sobre isso. Né? Obviamente, no próxima live, que é a live de dúvidas, a gente vai justamente tirar dúvidas do material que está no livro, né? Do conteúdo em si. Mas eu acho que talvez tenha algumas dúvidas na forma de passar isso pro aluno, de qual é o objetivo de cada carta, né? Qual é o tema central de cada carta e etc.
Ai, que bacana. Então vamos lá. Aí tem a professora que falou que ela está fazendo parceria com todos os professores de inglês, história, linguagens, Uau. física. Isso é muito bacana porque o que a gente acabou de conversar, né? A questão de adequação, a questão da convivência. Esse é um tema universal, né? Tem a roupagem, tem o pano de fundo que a gente está discutindo a questão, né, a questão judaica, a questão do antissemitismo, mas ele é um tema universal, ele perspassa, né, por tudo. Então, é um tema de relevância que ele está sempre sendo discutido na escola. Vamos pensar um pouco nas questões de convivência, nas questões dos nossos jovens, assim, e é muito bacana que está sendo aqui abraçado por todos, né? Sim. Então, vamos lá. Professora Valéria, aqui na escola Anusiata, espero ter falado certo. A professora de História fez palestra para vários alunos participarem e também para os demais professores em ATPC, para que todos estivessem a par do que está acontecendo. Assim, nenhum professor negou os alunos, que os alunos saíssem falando aí por aí sobre antissemitismo, né? Então, eles pegou e permitiu que todos fizessem. Olha lá, mais uma iniciativa. O espaço do ATPC é um espaço de formação, né? Então, é um espaço bem bacana para você trazer e apresentar essas propostas. Parabéns pela iniciativa. Muito parabéns, professora de História, para os professores de sala de leitura e gestão dessa unidade escolar. Estenda para essa professora e para a coordenação da escola o nosso agradecimento pelo envolvimento, todos vocês. Mas ouvir esses exemplos, né, de uma coletividade unida, a gente fica realmente muito feliz. Ficamos muito gratas. Faz sentido, né? O nosso trabalho, né? Quando a gente vê, assim, essa repercussão a nível, assim, de unidade escolar, né? Na escola como um todo, de comunidade escolar. Sim. Professora Renata dividia as cartas entre os alunos. Eles estão lendo, estão fazendo a leitura compartilhada. Ela imprimiu todas as cartas. Uau, que legal. Eles estão trocando as cartas entre si. Olha só que prática. Sim, né? Pedagógica, interessante essa troca entre eles. E vamos lá, pessoal. Usa o chat aqui para poder postar, para aproveitar esses minutos finais da live, poder postar e poder tirar as dúvidas. Lembrando, a próxima live com os estudantes será dia 23. Então, eu vou rodar com os PECs, por via dos PECs, o formulário certinho para ver quantas escolas irão se inscrever, porque a gente precisa ter uma métrica, né? Porque vai ser ao vivo pelo centro de mídias. As escolas participantes receberão um link para que entrar na hora certinha. Então, a gente vai fazer um cronograma, quantas escolas quantas diretorias vão participar, são todas, as 46. Sim. Mas, quantas escolas por diretoria, para que seja distribuído esse link, para a gente faça uma contagem de horário, para que todos tenham aí uma minutagem para contemplar e serem escutados e serem respondidos nessa primeira rodada que a gente vai fazer de live de dúvidas direto com os estudantes. Né? Então, a gente vai rodar esse formulário por inscrição adequado. Lembrando que nossas lives sempre acontecem no período da tarde, né? Das 2h30 até as 4 horas, até as 3h30, dependendo da duração dessa live. Provavelmente ela vai ser um pouquinho mais longa. Ficarão todas gravadas no repositório e via YouTube também. Sim, e lembrando que, claro, que a live é uma oportunidade, né, da gente em tempo real tá trocando, vocês vendo o rostinho por trás da plataforma e por e-mail, mas a gente tem outros canais de comunicação. Então, caso não seja possível, né, os alunos que têm mais dúvidas estão em outro turno, qualquer contratempo que vocês tiverem, utilizem os outros canais para entrar em contato com a gente também. Tem mais alguma dúvida? Tem a professora Marli, agradecendo as dinâmicas que são muito boas. Que bom. Professora Miriam, os alunos estão muito engajados, como eu tenho alunos do primeiro, segundo e terceiro ano, tem sido um ambiente com muita aprendizagem e interação. Os alunos do terceiro ano possuem mais maturidade e conhecimento do conteúdo. Tem explicado com detalhes algumas dúvidas que surgiram dos alunos do primeiro ano. Interessante ela trazer esse ponto, porque foi algo que a gente justamente pensou para o projeto também, de ser um projeto oferecido para todo o ensino médio. Pensando justamente que teria talvez um caráter até de mentoria dos alunos mais velhos para os alunos que estão iniciando o ensino médio, justamente por já terem mais experiência, já terem um repertório maior. Então, essa interação entre o do primeiro ao terceiro ano, acho que é algo que enriquece bastante também a experiência dos alunos. Exatamente. Então, já que não temos tantas dúvidas assim, eu vou repassar aqui muito brevemente para vocês
um pouco da temática que se trata de cada capítulo do livro, né? E principalmente o epílogo, porque principalmente o epílogo eu acho que é a parte mais importante. Obviamente, eu não vou entrar aqui na divisão que está do cronograma, mas falar das cartas em si. Então, a primeira carta é chamada Muro Entre Nós. Eu acho que é uma carta muito importante, a gente até deu o nome da primeira semana, né, com essa carta, justamente porque eu acho que ela traz o centro, digamos assim, ela coloca ali para a pessoa que está lendo, né, e no projeto em si, o que causa o conflito, né? O que é esse conflito? Qual é a origem desse conflito? Né? Qual é o cerne do conflito? Né? Então, a gente pode olhar para uma questão política, a gente pode olhar para uma questão de divisão territorial, tem tantas questões que a gente pode olhar, mas eu acho que ele põe aqui o olhar dele de que existe um muro, né? E ele vai falar do muro físico, mas ele também traz o muro subjetivo, né? Que é o muro imaginário. E é justamente esse muro imaginário que ele vai dizer que é o principal desafio desse conflito, da resolução desse conflito. E aí a gente colocou justamente na dinâmica o olhar para essa questão, né? Que muro que é esse? Como é que esse muro surge? E como que, apesar de ser imaginário, qual é a problemática que ele traz? Né? Então, quantos muros? Aí a gente pode trazer isso novamente para a realidade dos estudantes, né? Quantos muros imaginários a gente não tem na nossa sociedade hoje aqui no Brasil, por exemplo? Inúmeros, né? E quais são as formas que a gente pode lidar com isso? Uma coisa que o Yossi também, o autor, vai trazer nessa carta é a ideia de que, por ser um muro imaginário, cada geração meio que coloca o seu tijolinho. Cada geração tem a sua contribuição dentro desse conflito. E ao mesmo tempo que cada geração tem a sua contribuição, consequentemente também cada geração tem a sua dose de responsabilidade. Então você pode tanto aumentar esse muro, ou seja, essa divisória social, como também desconstruí-la. Então eu acho que é um capítulo que traz o problema, mas que também chama a responsabilidade de solução para as pessoas, né? Então, seja em relação a esse conflito, ou seja, em relação a inúmeros outros conflitos, o objetivo dessa carta na dinâmica qual é o papel de salientar para os estudantes, apresentar a problemática, mas de convidar os estudantes, qual é o seu papel, né, como cidadão, para desconstruir os muros imaginários que existem dentro da sociedade, né? Uma segunda carta é Necessidade e Anseio, que ela também é bem interessante, é uma carta que ela é mais complexa realmente, em termos de interpretação de texto para alguns alunos, e ele vai começar a traçar a identidade judaica, explicar quem são os judeus, porque isso é muito importante, né? Nas cartas 2 e 3. E por isso que a gente colocou elas juntas no projeto. Então, a identidade também é uma palavra que a gente está utilizando aqui no projeto, que ela é muito importante, né? Porque é justamente nas diferenças, ou seja, nas diferenças de identidade, nos choques ou atritos de identidade, que os problemas e os conflitos nascem, né, nas sociedades. Então, são duas cartas, tanto a carta 2 e a carta 3, que vão apresentar o que é identidade. E como que a identidade também é um processo bastante subjetivo. Então, cada indivíduo ou cada grupo, né, vai compor a sua identidade de uma forma. E aí, no caso dos judeus, ele vai dizer que os judeus estão entre a necessidade, o anseio e a sina e o destino. E é um complexo ali bem interessante. Então, ele vai dizer que necessidade e anseio está relacionado a Israel, né, ao país Israel, ao retorno a essa terra ancestral, e a necessidade os judeus enfrentaram depois, ao longo da diáspora, né, então, depois que eles foram expulsos pelo Império Romano e se dispersaram ao redor do mundo, eles sofreram preconceito, eles foram perseguidos. Então, existe essa necessidade deles terem um território físico em que eles possam se colocar e eles possam resguardar a sua identidade de uma forma segura, em que eles possam ser judeus em segurança, sem serem perseguidos, né? E o Holocausto colocou essa necessidade como uma coisa bastante urgente para o mundo inteiro. E o anseio, da mesma maneira, é um outro lado dessa ansiedade. Então, da mesma forma que eles foram expulsos, né, e sofreram preconceito, eles também foram expulsos de uma terra que compõe a identidade deles, né? É o lar ancestral deles. Então, eles tinham esse anseio,
essa vontade pelo retorno. Então, o autor ele vai trazer de uma forma bem lúdica, né? De uma forma um pouco até mais complexa na linguagem, esses dois pontos. E isso compõe a identidade também dos judeus, tanto quanto perseguidos, né, como sonhadores, digamos assim. E a carta 3, que também trata de identidade, ela vai falar de sino e destino, que também refletem essa questão da necessidade do anseio, né? Ele vai dizer que os judeus possuem uma sina, que é como se fosse não chega a ser um karma, eu não gosto de usar essa palavra, que eu acho que ela não representa muito bem, mas é quase que como um destino, uma predestinação que ela se repete. Então, a própria perseguição, por exemplo, seria um tipo de sina dos judeus, né? Mas, ao mesmo tempo, os judeus também possuem um destino. E aí ele vai colocar aqui, até no caso da religião judaica, né? Esse destino, ou seja, esse propósito que os judeus possuem em termos espirituais. Né? E aí isso está muito linkada com a identidade dos judeus. A carta 4, ela já vai falar de narrativa e presença. E ela também é uma carta bastante importante, porque é uma carta que vai tratar justamente dessa palavra também, que é muito importante no projeto, que é narrativa. Né? Eu sou o que eu sou, e aí a minha identidade ela é composta por vários elementos, como a gente colocou na live passada, mas também sobre aquilo que eu acho que eu sou. Né, sobre a história que eu conto sobre mim mesmo, sobre a história que eu conto sobre os outros e o mundo ao meu redor. Então, a narrativa está dentro disso. A carta 5 vai falar sobre 6 dias e 50 anos, e ela vai ter esse olhar mais para a questão do conflito, então ela vai olhar para a guerra dos 6 dias, né? E como essa guerra teve um impacto para os 50 anos subsequentes, digamos assim, né? E é uma carta bastante interessante que ele traz muito dos dilemas e dos impactos, né, que cada povo percebe e de como são justamente os atritos que existem entre um e o outro. A carta 6, ela também, eu acho que ela é uma das mais importantes, que ele vai tratar da partilha da justiça. E inclusive é o tema, né, do encontro. A gente colocou a palavra justiça, porque eu acho que é uma carta que ele vai, óbvio, trazer na descrição aqui da história e um pouco das reflexões dele, mas eu acho que traz justamente essa dinâmica de resolução de conflito. Então ele vai colocar que para resolver o conflito, cada povo vai ter que se aplicar uma dose de injustiça para se alcançar uma justiça comum. Então, o que ele quer dizer? Eu nunca vou conseguir satisfazer todos os meus desejos quando eu estou lidando com uma outra pessoa. A gente vai precisar chegar a um consenso. E para chegar a esse consenso, tanto eu quanto o outro, vamos ter que abrir mão de uma parte, né, do que a gente gostaria para chegar no consenso. Então, numa discussão, eu vou ter que abrir um pouco a mão da minha razão e o outro vai ter que abrir um pouco a mão da razão dele para a gente poder chegar num consenso. A carta 7, Isaac e Ismael, vai ter esse olhar histórico e também não necessariamente bíblico, tá? Apesar do título, mas vai ter esse olhar histórico também para essa condução do conflito, de como um percebe o outro como inimigo. Carta 8, que é o paradoxo israelense, isso também é muito interessante, e nessa carta é uma carta que ela traz um tema, aí para você, professora, a consideração que a gente deixa, né? Até pela forma como a gente escreveu a dinâmica. É uma carta que ela vai trazer um pouco mais de história e ela vai trazer um pouco mais dos dilemas sociais e políticos internos de Israel. E aí talvez fique um pouco maçante ou fique um pouco perdido para o aluno entender do que se trata. Mas o que interessa aqui? Isso aqui, esse paradoxo israelense, de certa maneira, representa o paradoxo interno que a gente tem diante de um conflito. Porque nesse processo de eu abrir mão um pouco da minha própria opinião ou da minha própria verdade, eu vou estar mexendo um pouco na minha identidade, nas minhas crenças. E é um processo desconfortável, né? E paradoxal para a gente. Então, essa é uma das considerações que a gente dá para a aplicação da carta em si. A carta 9, que é Vítimas e Sobreviventes, que é muito interessante, ele vai falar um pouco mais do Holocausto e do peso e do trauma que o Holocausto e das consequências também, né, que o Holocausto deixou para os judeus, não só no dia a dia, mas eu acho que também numa consciência, numa memória coletiva. E mais do que isso, ele vai falar sobre a vitimização.
o quanto que a vitimização ela é muito negativa para as dinâmicas na sociedade, né? Quando eu me coloco num papel de vítima e, consequentemente, eu coloco o outro num papel automático de agressor e eu me tiro a minha autorresponsabilidade, a responsabilidade que eu tenho perante aquela situação. Por último, ele vai falar sobre a carta 10, que é uma tenda à beira do deserto. E aqui é uma carta mais de fechamento, em que ele vai dissertar um pouco sobre as perspectivas que ele tem para a resolução desse conflito, e os votos, né, e os desejos que ele tem para a resolução. E no final, a gente tem o epílogo, que são cartas que o Yossi coletou de palestinos. Né? Então, como eu comentei na primeira sessão, na primeira live que a gente teve, esse livro, ele na verdade eram cartas soltas que o Yossi publicou na internet em árabe e ele convidava através do site que palestinos respondessem a ele. Então, no momento em que ele fez o livro, ele juntou essas 10 cartas dele e também selecionou 11 cartas de palestinos para colocar aqui. E são cartas muito interessantes, porque a gente passa o livro inteiro vendo uma perspectiva, né? E no final a gente vai ver outra, as outras perspectivas, né? E vocês vão ver que tem cartas, cada um com uma posição diferente. Então, acho que vai ser uma contraposição interessante para os alunos, porque talvez eles não estejam esperando ler o que eles vão ler, e vão ver que não há um consenso. Né? O coletivo não é uma massa homogênea, né? As pessoas pensam de formas diferentes, então é um pouco interessante. Então, assim, só pincelando para vocês um pouco do que cada carta aponta, né? E eu acho que as cartas principais que vocês vão ter dificuldade, como eu disse, é a 6, 7 e 8. A 6 não, que a do paradoxo é bem voltada para essa parte da justiça. Mas a carta 7 e a carta 8, eu acho que são as que trazem mais um conteúdo assim histórico, né? Que ele fala muito da realidade de Israel e talvez para os alunos que não tenham contato com isso fique um pouco solto. Mas a intenção da dinâmica é não focar, né, nessa descrição que ele está fazendo ali, mas em como o material que ele está colocando no livro serve para a gente utilizar nessas dinâmicas e nessas práticas e habilidades que a gente quer que os alunos desenvolvam, tá? É isso. Vamos lá. Pessoal, eu tô aqui olhando o chat, né? Tô olhando nos dois ambientes do chat. Tem muita prática interessante, tem muita prática legal. Voltem o chat, deem uma olhada. Eu não consigo comentar todas aqui devido ao tempo, mas assim, são práticas surpreendentes, práticas bem bacanas. Então, tá de parabéns, o pessoal tá cumprindo bem o objetivo, né? Que é o foco aí nessa solução e nessa troca de práticas, para chegar no objetivo comum, que é uma aprendizagem de maior qualidade para o estudante. Então, tá muito bacana. Procurem os PECs, pede para os PECs passarem pra gente. Tem lá o grupo focal com os PECs que são das diretorias de ensino que estão agregadas no projeto. Pede para eles passarem para nós, postarem as práticas de vocês, as evidências no nosso grupo, porque é muito bacana a gente ter esse contato e ver as evidências, ver como que está sendo feito, está reagindo no grupo de vocês, nas escolas de vocês, como que está tendo aqui. A professora Larissa, esse livro físico é diferente do que está na plataforma do Leia? Não, é o mesmo livro. É o livro físico, ele está disponibilizado no Leia, porque é a plataforma de leitura, assim, a gente consegue democratizar o acesso do livro. Então, todos podem ler. Tem algumas escolas que estão aqui que não estão no projeto, mas estão vendo a live, também podem estimular os alunos a lerem o livro. Talvez o ano que vem, aí, numa reformulação, numa terceira onda do projeto, essa escola venha participar, também é bacana. Então, a gente convida todo mundo a participar e assim todo mundo tem um acesso. Né? A plataforma ela está aí para isso, para democratizar e homenagear o acesso do livro. E o livro físico ele vai para a escola, para compor o acervo da sala de leitura e facilitar também todas as escolas que são participantes do projeto têm acesso ao livro físico. Esse livro está chegando, ele vai primeiro para a diretoria de ensino e da diretoria de ensino é feita a distribuição para as escolas. Então, contate os seus PECs, os PECs estão ali com uma planilha comigo me avisando quais são as Ds que já receberam, quais são as escolas que já receberam. Então, a gente vai tendo aí esse acompanhamento, dá uma ligadinha, conversa com eles, porque acho que tem uma questão aí de cronograma, de dias de semana para ele uma lote, enfim, né? Tem toda essa logística que a gente está falando de um estado, né? Inteiro aí de ponta a ponta. Então, mas conversem com eles e esse livro vai chegar para compor o acervo físico da sala de leitura e poderem aí desenvolverem o trabalho.
Professora Márcia, estou adorando. Márcia Etsucom, desculpa se eu não consegui falar direito sobre o sobrenome. Estou adorando o projeto, sou professora de História e também sou da sala de leituras. Os estudantes estão participando, discutindo como debate. Né? A professora Vanessa falou que na realização desse projeto foram necessárias diversas práticas, como a implementação de dinâmicas baseadas no encarte, interação contínua pelo WhatsApp, exibindo vídeos relacionados às leituras complementares, entendimento das cartas, com sugestões dos alunos. Então, ela fez os grupos de WhatsApp para poder dinamizar. Olha só que bacana também. Muito legal. Né? Então, tem bastante coisa aqui. A Escola São Lucas, a coordenadora, está ajudando com a leitura no clube de leitura para a formação, que a formação dela é História. Então, os professores de História estão ativos aqui, nossos historiadores. Despertou interesse. Despertou, né? Né? Não posso falar muito, que o Renato, que é meu companheiro, também é professor de História, então eu tenho que dar, assim, ficar bem comedida aqui. Mas brincadeira, gente. Não, isso é muito bacana ver todo mundo participando. Né? Sandra, professora Sandra, o mais interessante é justamente essa reflexão que nos traz, que vai além do conflito israelo-palestino, né? Então, ela está comentando justamente do que você estava falando, do comentário do livro. Né? Traz a reflexão para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Os alunos estão gostando muito, saindo do mundo, né? Do mundo que eles estão só inseridos num ambiente único, né? Estão entrando em outras formas de leitura. Isso é muito bacana. Professora Idete fala que o autor deixa leve a temática, a maneira como coloca a problemática, que nos faz ver como é importante considerarmos todos os lados de um conflito. Sim. Ele nos proporciona momentos de reflexão enriquecedora. Acho que esse é o nosso objetivo, né? O objetivo do autor. Então, que bacana, né? Então, vamos aí aproveitar aqueles professores que ainda estão com dificuldade, leiam o chat, leiam esses comentários. Esses comentários, eles são assim, um acalento, né, para a alma, assim, um bálsamo aí para nossa alma de educador. Ontem foi dia dos professores, né? Foi o nosso dia como educadores, né? Então, acho que é o melhor presente quando a gente vê que as práticas estão dando certo, o nosso trabalho está sendo aquele trabalho de missão mesmo, né? Que está dando certo, está chegando no seu objetivo, e a gente vê isso por meio desse momento de interação, por meio dos alunos, por meio da gente conseguir proporcionar esse ambiente leve, que, como disse o professor. Professora Renata, professora Cléo, você é muito 10. Obrigada. Vários, assim, muito bem extenso. Sua explicação das cartas foi um sensacional, também extenso. Parabéns, tem como você nos visitar. Opa! Faça um convite, aqui até ao vivo, um convite para você nos visitar para um Word Café. Ao seu lado, os alunos adorariam. Com certeza, vamos marcar. Obrigada pelo convite. Então, tem até os convites ao vivo aqui, isso é muito bacana. Eu vi também cada foto que eles fizeram de mesa de café, o professor Elias Jacob lá fez, né? Uma preparação. E assim, café e livro é a melhor combinação, né? Não é? Um café literário é a melhor coisa. Exato. Agradecimentos. Né? Agradecimentos, professora Cléo, professora Hanna, também adoraríamos tê-las em nossa escola. Isso é muito bacana, gente. E vamos caminhando. Mais alguma dúvida? Está aqui nos momentinhos finais do nosso tempo hoje. Lembrando que a gente vai organizar com vocês, com Via os PECs, nossa live de dúvidas com os estudantes. Então, vamos com calma aí, que a gente está com muitos processos acontecendo e eu vou passar via eles o formulário direitinho para a gente preencher. Ah, mas eu não consegui entrar nessa rodada. E conforme for o número de inscrições, a gente consegue abrir uma segunda live de tira dúvida com os estudantes, né? Vamos ver quantas inscrições vamos ter para organizar e a gente consegue abrir um segundo espaço, um segundo momento também para acontecer, né? Sim, com A certeza. gente conseguir aí contemplar o máximo possível. Gratidão, né? O pessoal está aceitando. A live ficará no repositório. Assim que terminarmos a live, a gente vai entrar e demora aí um processo aí de 2 dias, de 2 dias para poder subir no repositório, mas ela estará no repositório. E já passamos todo o material para vocês e depois dá para a gente compilar a live e assistir. E qualquer dúvida, reportem para os PECs, os PECs reportam para a gente. E a gente vai fazendo essa troca. Tem o diário do educador, tem um mural, né? Para poderem comunicar também, a gente vai fazendo essas trocas, que acho que foi muito mais enriquecedora de ter esse momento, né, de conversa, fazer valer o nosso tempo aqui, né? O tempo de vocês aí ter essa interação toda. Exatamente. Professora Cléo, professora Hanna,
Muito obrigada pela parte mais esse dia de parceria, rumo, né? Sucesso do nosso projeto, vocês estarem aqui com a certeza, gente. Com certeza. Isso. Muito obrigada, gente. Lembrando, a gente está à disposição, então podem ser que surjam mais dúvidas depois da live, não tem problema. A gente está à disposição, a gente vai disponibilizar. Acho que as diretorias regionais já têm os nossos e-mails, né? Mas aí a gente pede para que as diretorias coloquem para vocês. É o mesmo e-mail para os problemas em relação à plataforma. Então, se precisarem de ajuda alguma coisa, tanto lá quanto através da plataforma, a gente consegue responder vocês. Tá ótimo? Então, agradecer muito o envolvimento, o engajamento de todos no projeto. Acho que os relatos que a gente escutou agora de sucesso, de engajamento Sim. dos alunos, assim, é o que faz todo o esforço valer a pena. Então, muito obrigada e contem com a gente. Exato. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Rodrigo. Um abraço, um beijão aí até Taubaté, que é nosso parceiro. Amanhã estaremos juntos, né? Para nós aí continuar nossos projetos. Muito obrigada a todos. Um grande beijo, um grande abraço. Espero vê-los aqui junto comigo, junto conosco, na próxima semana, junto com os estudantes. Um abração, até mais, gente. Tchau,